Olá, aquarianos! Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Lisa. Mais uma leitura intuitiva e atemporal para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter no signo de Aquário. Se você não é do signo de Aquário, mas você chegou até esse vídeo, se o título te chamou a atenção, pode ser que aqui também contenha alguma mensagem para você. Lembrando sempre que é uma leitura geral, algumas coisas podem ressoar e outras não, ok? Vamos lá. Tarô para Aquário. Tarô para Aquário. Dois de espadas. Rei de ouros. Perdão, é cavaleiro de ouros. Cavaleiro de ouros. 8 de paus. E um rei de espadas. No fundo do deck, temos um 8 de copas. Não tá focando aqui, né? Um 8 de copas. Ô, Aquário, houve alguma situação desafiadora na sua vida com o 2 de espadas e o cavaleiro de ouros que fez você reavaliar a sua rota? Você provavelmente fez uma pausa aí para reavaliar a sua vida por causa de uma situação específica. E essa situação específica pode estar relacionada a uma decepção. Você se decepcionou com alguém, ou com um trabalho, ou com algum projeto. E você precisou reavaliar se realmente você queria, se você ainda queria isso. Tá? O 2 de espadas é uma carta que você está entre duas ideias ou dois caminhos, né? Existe uma dúvida. Junto com esse cavaleiro de ouros aqui, o cavaleiro de ouros, ele é bem paciente, ele gosta de dar passos firmes. Então, o cavaleiro de ouros, ele pensa antes de agir. E é isso que você está fazendo, ou talvez isso já aconteceu com você, porque é uma leitura atemporal. Com isso, olha que interessante, né? Essa pausa vai fazer as coisas andarem. Com o 8 de paus. O 8 de paus é uma carta de rapidez. Tá? Digamos assim, a solução está a caminho. Esse rei de espadas me fala que houve também uma transformação interna de crenças suas. Talvez você está se tornando uma pessoa menos impulsiva, ou talvez essa decepção que eu falei fez você uma pessoa mais cautelosa. Talvez essa decepção que você passou ainda esteja doendo um pouco, tá? É normal. Mas é aquela coisa, o que não mata te fortalece. Você criou anticorpos. É isso que o rei de espadas está me falando. Você criou anticorpos. Só você que está aqui nessa leitura vai entender se essa leitura ressoar com você. Essa decepção fez você criar anticorpos. Fez você parar, analisar, pensar. Eu ainda quero isso para a minha vida ou não? Isso traz uma certa autonomia, tá? Acredito que você virou as costas para essa situação, realmente você saiu fora, porque o 8 de copas fala disso também. Mesmo que a situação tenha sido boa, você entendeu que talvez nem tudo que é bom me convém. Ou te convém, né?
Tem situações que são disfarçadas de situações boas, porém, quando você chegou lá, quando você viu quem é a pessoa de verdade, quando você viu do que se trata, quando você viu sobre esse trabalho, essa situação, esse grupo, esse projeto, às vezes você passou num concurso e você viu que quando você chegou lá não é desse jeito que você pensava que ia ser o trabalho. Às vezes você se mudou para outro local, você chegou lá e viu que a cidade não é da forma como você pensava. Você fez aqui uma projeção, tá? Do que seria e não foi, não aconteceu. A princípio, uma decepção, mas também um aprendizado. Aqui tem um 9 de copas. Aqui tem um 4 de copas. Tá me mostrando aqui, o tarô tá me mostrando que pode ter sido uma situação realmente amorosa, tá? Com todas essas copas aqui, com 8 de copas no fundo e com essas copas aqui, para alguns de vocês podem ter sido uma situação amorosa. Rainha de ouros. Você investiu muito nisso, né? Parece que houve mais investimento da sua parte do que da outra pessoa. Investimento não necessariamente seja financeiro, pode ser financeiro também, mas investimento de recursos materiais, do seu tempo. Às vezes você viajou para conhecer alguém e a pessoa não foi do jeito que você esperava que ela fosse. Um 4 de paus. Você está entendendo agora que você deve guardar, preservar a sua energia para você, o seu emocional para si mesmo, tá? Você está entendendo agora que nem sempre é bom se doar assim antes de conhecer a pessoa de fato. A sua decepção aconteceu porque talvez você achou que a pessoa fosse tão generosa quanto você. E essa pessoa não foi generosa. Generosa não só financeiramente, mas com o tempo, com a dedicação. Houve aqui uma doação, tá? Da sua parte, que não foi correspondida. E me dá uma impressão aqui que você viajou para outro lugar para conhecer essa pessoa pessoalmente. A leitura está me levando muito para o campo amoroso. Uma rainha de ouros é uma rainha generosa, tá? E você veja que vocês estão nessa energia, né? Você talvez você se apressou muito, tá? Você pode ter pulado etapas e você não enxergou que essa pessoa talvez não fosse qualificada para ter o seu tempo e a sua dedicação. E eu repito, com a energia do rei de ouros aqui, do rei de espadas, me fala que você se decepcionou, mas você criou anticorpos dessa decepção. Você entendeu, ou está entendendo através dessa leitura, que talvez você precise ter passos um pouco mais devagar quando você estiver conhecendo alguém, não avançar tanto. Isso não é um defeito, tá? Mas é que eu sinto que você que chegou até essa leitura, seja desse signo ou não, talvez você se doe demais e você se doe muito rápido. E o tarô está dizendo assim, olha, seja um pouco mais egoísta. Seja um pouco mais egoísta. Nesse 4 de copas aqui, eu vejo que você é essa pessoa que está oferecendo a taça. E a outra pessoa tá meio que ignorando você. Entende? Existe uma doação e uma generosidade em você, Aquário,
que talvez você tem que ter a dose certa para se doar para as pessoas. Não tente construir uma estrutura com uma pessoa que talvez queira apenas ficar. É como se você fosse em direção a essa pessoa para construir uma vida com ela, mas a pessoa com relação a você, ela tá pensando assim só em algo casual, tá? Esse 4 de copas está me falando muito disso. A pessoa meio que te ignorou, sabe? Você fez todo o esforço para ir até ela, até essa pessoa. Essa pessoa até te confundiu um pouco. Pode ser uma pessoa um pouco maldosa, tá? Um pouco assim, narcisista. Aqui com o Cavaleiro de Ouros me fala disso, assim, ó, Aquário. Vá com calma. Quando você estiver conhecendo alguém, vá com calma. Não se doe muito rápido. A mensagem é essa, tá ok? Muito obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.